e o nosso assunto agora é sobre a criminalidade no Brasil. Hoje, 40% dos brasileiros já foram vítimas de roubo e em 2017 ocorreram 70 mil assassinatos aqui no país. Apenas 8% foram resolvidos. E nesta época de escalada do nível de violência, a produtora Brasil Paralelo lança o documentário Entre Lobos, que promete revelar as verdadeiras causas da insegurança que a gente vive a cada dia. Roda o VT. A principal mudança que eu verifico no crime é a sua profissionalização. A apreensão de drogas disparou e bateu recorde no último ano. Quase 17 toneladas de cocaína apreendidas este ano, colocando em alerta as autoridades de Santos, no litoral de São Paulo. A crise de criminalidade do Brasil não tem paralelo no mundo. Desse filme que está sendo lançado pela Brasil Paralelo, e a gente recebe o diretor desse longa, o Silvio Medeiros, que já está aqui nos estúdios da Jovem Pan em São Paulo para conversar um pouco com a gente sobre esse longa. Tudo bem, Silvio? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente nesta sexta-feira. Eu que agradeço. Bom dia a todo o público. Estou aqui para colaborar com vocês aí nesse debate. Eu quero entender qual que é o objetivo central do filme. O que vocês querem mostrar para a sociedade? A gente, na realidade, deseja aprofundar um pouco mais esse debate da segurança pública no Brasil, que hoje ele basicamente circula pelas pessoas, pelos jornais, pela imprensa, né, pelos grupos de WhatsApp, como debates a respeito da consequência, né, da nossa criminalidade. Quer dizer, a última consequência da nossa criminalidade é o medo que as pessoas sentem, são os índices alarmantes, né, de homicídio, de latrocínio, estupro, etc. Então, hoje a gente debate muito acerca dessa dor presente que todos nós sentimos quando saímos de casa todos os dias, andando aqui pela Paulista, trazendo 2 celulares, um que é o meu, outro que já é pro assaltante, né, já deixando R$100 na carteira também pro próximo. Então, a gente debate muito das dores, das consequências, mas a gente fala muito pouco das causas, né? Então, a nossa ideia, nosso objetivo é justamente aprofundar um pouco mais das causas. Zoe? Eu tenho. Zoe, né, querida? Depois você. Não, eu queria saber se vocês vão focar mais no âmbito nacional ou especificamente em São Paulo, que vem acontecendo muito latrocínio aqui na Paulista, por exemplo, ou se vai ser uma coisa mais no âmbito nacional. É uma investigação nacional, a gente percorreu o Brasil inteiro, né, fazendo entrevistas e investigando com agentes policiais, com especialistas. A gente foi para fora do país, também visitamos aí fronteiras com outros 3 países. Então, a ideia, sim, é dar um retrato nacional desse problema que a gente vive hoje na segurança pública. Mas é óbvio que São Paulo, por ser o estado mais rico e mais desenvolvido, né, do Brasil, ele acaba gerando oportunidades únicas para a atividade criminal. Então, a gente volta bastante atenção para São Paulo, até porque ele é um corredor logístico, né, que a gente chama do mercado ilícito transnacional, com destino ao Porto de Santos e escoamento de vários produtos ilícitos, né, para o mundo inteiro. Paulinha, por favor. Você falou que o documentário explora bastante essa questão das raízes, né? Que a gente está mais centrado na ponta final, então, nesse medo, nesses números de criminalidade, mas que o documentário vai voltar para chegar aí na raiz desse problema. O que é que vocês detectaram? O que é que você pode contar para a gente que vai ser mostrado nesse documentário da Brasil Paralelo? O grande problema que a gente tem hoje no Brasil é o crescente desenvolvimento do que é chamado pelos especialistas do mercado ilícito transnacional. Então, hoje existe uma rede global de mercados ilícitos que se aproveita de países onde há brechas no seu sistema de justiça criminal, onde o custo do crime é mais baixo para operar. E, nesse sentido, o Brasil realmente tem se tornado um destino muito bem quisto por esses operadores de mercados ilícitos internacionais, porque vem no Brasil um país com baixo custo e baixo risco para o crime, ou seja, aqui você tem muita oportunidade. Nos últimos anos cresceu muito, né, a taxa de homicídios, por exemplo,
de crimes cometidos por estrangeiros em solo brasileiro, o que mostra essa destinação do Brasil como um lugar especial para você cometer crimes. Adriles, por favor. Silvio, querido, eu vi uns trechos do documentário que mostram a filósofa, dublê de filósofa Márcia Tiburi, dizendo que existe uma lógica no roubo, no assalto. A gente teve recentemente o próprio ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que, eventualmente, bandidos... Só um minuto. Que, eventualmente, bandidos roubavam só para se alimentar, pegavam um dinheirinho. Ou seja, existe uma complacência muito grande da esquerda progressista no Brasil em relação à bandidagem. Em que medida você acha que essa leniência da esquerda progressista em relação à criminalidade, e que acha que todo bandido é uma vítima social, sendo que 99% da população brasileira é honesta, mesmo sendo pobre, em que medida que essa leniência da esquerda progressista em relação à bandidagem afetou a justiça e afetou a forma como essa criminalidade poderia ser mais inibida no país? Olha, é uma questão bem complexa, ao mesmo tempo bem interessante, porque quando a gente começou esse documentário aí quase um ano atrás, a gente começou a pesquisar e estudar, a gente foi voltando no tempo e vendo que, na realidade, até na tese do nosso documentário isso vai ficar bem claro, não se tratou, na realidade, entre digamos assim, uma decisão ou uma intervenção ou uma política de esquerda ou de direita. Na realidade, nós tivemos atores à esquerda, infelizmente também à direita, e todos os aspectos ideológicos partidários, que, na verdade, fizeram tinham uma opção entre a civilidade e a barbárie, e que fizeram sucessivas decisões pela barbárie. A gente começa esse processo de desmonte do sistema de justiça criminal no Brasil já no regime militar, com um pacote, na época do Geisel, que vai transformar praticamente 50% dos nossos crimes em crimes de menor potencial ofensivo, né? Então, claro, houve atores importantes na esquerda, mas esse processo também foi conduzido por atores à direita. O que é importante a gente entender que, e esse acho que é um apelo do nosso documentário, né? A gente chamar o brasileiro, independente do seu aspecto político, para um consenso mínimo. Todos nós queremos viver, todos nós queremos transitar, ter o direito de sair das nossas casas e voltar ilesos. Então, esse é uma grande provocação que a gente vai fazer nesse documentário, que eu convido todo mundo a assistir no dia 20 de junho. Para a gente fechar, por favor. Seu microfone, Guguinha, por favor. Opa, perdão. Já que vocês estão investigando a criminalidade no Brasil, a gente sabe que a polícia em várias capitais é responsável por 30%, às vezes mais de 30% das mortes violentas. Vocês também abordam essa questão da morte provocada pela polícia, ou vocês acham que todas essas mortes são justificáveis, eles mereceram? Olha, na verdade, a gente não acha que nenhuma morte ela é justificável, tá? E na realidade, nesse nosso trabalho, a gente faz uma pesquisa realmente bastante imparcial e isenta em relação ao fenômeno da criminalidade no Brasil, que muitas vezes vai acabar na própria corrupção de instituições e mesmo de policiais. Então, a gente vai falar um pouco sobre o fenômeno das milícias nas favelas do Rio de Janeiro, que hoje trabalham com uma lógica praticamente idêntica, né, do narcotráfico, oprimindo também a população, especialmente a mais simples, a mais carente. Então, o que a gente costuma dizer a partir aqui desse documentário é que, infelizmente, quer dizer, o crime e a violência não é ela que precisa de explicação, porque o estado natural das pessoas, ela realmente, se ela não tiver regras claras e não tiver um sistema de incentivos e de freios sociais, a gente acaba indo para a barbárie. E ninguém está imune a isso, né? Qualquer pessoa ela pode ser incentivada a uma atitude criminal se a gente não tiver realmente regras muito claras e instituições racionais, que essa acho que é a grande crítica que a gente vai fazer no nosso documentário, que é a causa, no final das contas, de todos os nossos problemas. Nós temos, infelizmente, hoje no Brasil, instituições do nosso sistema de justiça criminal irracionalmente desenhadas, que acabam gerando uma brecha e uma oportunidade
para essas redes internacionais de mercados ilícitos. Muito bem, gente. Nós conversamos aqui no Morning Show com o Silvio Medeiros, ele que é diretor do longa da Brasil Paralelo, que está sendo lançado. Eu queria só que você pudesse dar, Silvio, para a gente o serviço, como é que faz para as pessoas poderem assistir ao filme. Então, convido aí o público todo a acessar. A gente tem um site dedicado chamado Entre Lobos. Tá? Você pode colocar lá no Google entrelobos.com.br e fazer o teu cadastro. Você vai ser atualizado aí de todas as novidades. No dia 20, próximo, a gente já lança. Legal. Espero que o Brasil todo assista. Então, como o Silvio falou, acessa entrelobos.com.br, efetua o cadastro, aí os caras vão lá e te avisam em seguida de todas as informações necessárias para você assistir o longa, certo? Silvio, obrigado.